Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre refração. Então aqui a gente tem uma imagem de um experimentozinho, né? No qual você faz passar um feixe de luz laser dentro de um objeto, né? Um objeto de acrílico transparente. E o que a gente observa aqui, né? Conforme a luz passa pelo objeto, a trajetória descrita por ela muda, né? Sofre um desvio na trajetória. Que é a mesma coisa. Você tem um laser que está sendo, digamos assim, jogado dentro de um aquário cheio de água, né? O que está acontecendo com o trajeto percorrido pela luz do laser? Também está sofrendo um desvio, certo? A esse tipo de fenômeno, no qual a gente tem uma mudança de meio de propagação e, consequentemente, ocorre um desvio na trajetória, a gente chama de refração, beleza? Então, nesses dois casos, o que está ocorrendo é a refração. Então, sempre que um feixe luminoso passa de um meio material para outro, isso é importante, né? Aqui no primeiro caso, por exemplo, a gente estava no ar, o feixe de luz estava se propagando no ar, mudou de meio, por exemplo, aqui seria o acrílico, né? E depois foi do acrílico para o ar. Sempre que isso ocorre, a gente diz que ocorreu um fenômeno chamado de refração, beleza? Então, a velocidade de propagação da luz, né, ela vai ser diferente de um meio para o outro. Daí vem a justificativa desse efeito, tá bom? Então, analisando essa ideia da velocidade da luz, a gente sabe que no vácuo a velocidade da luz vale 300 mil quilômetros por segundo. Tem alguns dados aqui interessantes que vale dizer, né? Na água, essa velocidade chega a 230 mil quilômetros por segundo, e no vidro ela vai a 200 mil quilômetros por segundo. Se a gente compara esses valores com o valor no vácuo, a gente percebe que a velocidade da luz ela diminui quando ela muda de meio de propagação. E de fato, né, na teoria da relatividade, o Einstein postula que nada pode superar a velocidade da luz. Então não tem como a gente atingir um valor maior do que 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando a luz muda de meio, ela não pode aumentar sua velocidade, ela tende a diminuir. Então, em qualquer meio material, a luz ela vai se propagar com uma velocidade menor do que ela se propagaria no vácuo. Bom, pensando nisso, a gente usa uma grandeza chamada índice de refração, que vai expressar a capacidade de um meio permitir ou não a passagem de luz. Esse índice de refração dá uma ideia para a gente do quanto que vai ser aquele desvio da trajetória, tá bom? Com ele a gente consegue relacionar outros dados e obter como, né, que vai sofrer, como que vai ser esse desvio dessa trajetória. Então aqui tem algumas comparações, ó, do ar para a água, do ar para o vidro, do ar para o diamante. Conforme muda o meio, ó, o ângulo formado entre essa reta, chamada normal, e o raio refratado, ele vai sendo menor. Significa que o índice de refração está aumentando. Então, como que a gente calcula o índice de refração? O índice de refração vai ser a razão entre o valor da velocidade da luz no vácuo, que é sempre constante, né, 300 mil km por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Em termos matemáticos, né, o índice de refração é representado pelo nzinho, a velocidade da luz no vácuo é o c, e a velocidade da luz no meio é o v. Então aqui tem alguns dados numa tabelinha que relacionam o meio material e o índice de refração dele. Então no ar vale 1, na água 1,3, vidro 1,5, diamante 2,5. Uma observação importante é que esse n ele vai ser sempre um número maior do que 1. Por quê? A velocidade da luz no vácuo sempre vai ser maior que a velocidade da luz no meio. Então você tem um número maior sendo dividido por um número menor. Daí essa ideia do n sempre ser maior que 1, tá bom? Então um exemplinho aqui, né? A velocidade da luz no vidro vale 200 mil km por segundo. Então qual que é o índice de refração no vidro? Né? A gente sabe que tem que dar 1,5, mas ó. Então o índice de refração vai ser velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vidro, que dá 1,5. Essa é uma grandeza adimensional, não tem unidade, então é um número puro. E representa exatamente essa ideia do meio permitir ou não a passagem da luz, beleza? Então, com esse índice de refração, a gente sabe que quando a luz passa do ar para o vidro, ela sofre uma refração, beleza? Ou seja, um desvio na sua trajetória de propagação. A refração explica
a ideia de objetos quando a gente mergulha, né, dentro da água, o objeto parece estar quebrado. Por quê? A imagem, ela cria uma imagem aparente. Aqui tem uma ilustração, né, do que acontece. Alguns pescadores de tribos sabem que você tem que jogar a lança numa posição mais abaixo do que você vê o peixe, por conta do efeito da refração. O que ocorre, né? Para a gente ver um objeto, a luz que bate nele deve ser refletida e atingir os nossos olhos. Só que essa luz, quando ela é refletida pelo objeto, ela vai mudar de meio. Por mudar de meio, ela sofre uma refração. Quando essa luz chega nos nossos olhos e passa essa informação para o cérebro, a gente não consegue distinguir, ou melhor, né, identificar esse efeito de refração. Então, para a gente, essa luz se propagou em linha reta. Daí vem a aparência, né, da imagem estar mais para cima do que realmente está. Seria a ideia de você olhar uma piscina e achar que a piscina é rasa, né, mas na realidade ela é funda. Então, essa falsa aparência é causada devido a efeitos de refração. Tá bom? Então, em decorrência desses desvios, né, dos raios de luz por conta da refração que ocorre nessa mudança de meio, esse observador ele vai ver uma imagem chamada virtual, né, porque ela vai ser criada devido ao prolongamento desse raio de luz. Então, ele não vê o objeto, o que ele está vendo é uma imagem desse objeto, beleza? Por isso que ele é projetado um pouco mais acima. Então, aqui, algumas imagens, alguns efeitos, né, digamos assim, que o pessoal brinca, que tem a ver com a refração. Essa primeira imagem, que é uma imagem bem interessante, também é justificada por conta de efeito de refração. Aqui um gifzinho também, quando você coloca a água, devido aos efeitos de refração, a seta muda, aspas, né, de sentido. Aqui a ideia da régua, quando a gente olha para um objeto que está mergulhado dentro de um líquido, você tem um objeto e de repente parece que ele está quebrado. Isso aqui o que a gente está vendo é aquela imagem virtual, que está sendo posicionada um pouco mais acima do que realmente ela deveria estar, por conta dos efeitos da refração. Então o que a gente está vendo dentro dessa representação são esses pontos A', B' e C', que estão sendo projetados devido à refração. Então são pontos virtuais, que não existem, mas a gente está visualizando a imagem, enquanto que o real é mais abaixo. Então essa falsa sensação do objeto estar quebrado ou desviado é causado devido à refração dos raios luminosos que saem dele. Então, as lentes fazem uso dos efeitos da refração. Então, o que é uma lente, né? São objetos feitos de material transparente e homogêneo que têm as faces curvas. Então, consequência disso, devido ao seu formato, o que ela vai fazer é desviar os raios luminosos que incidem sobre ela. Então, algumas aplicações, né, das lentes. Para que elas são úteis, né? Corrigem os problemas de visão. Então, a gente tem lentes nos óculos, as lentes que a gente põe direto nos olhos, né? E também auxiliam na observação de objetos, desde uma visão microscópica até uma visão macroscópica, né? Então, a gente pode classificar essas lentes de acordo com o tipo de desvio. Tá? Então, elas podem ser do tipo convergente, divergente, como a gente viu lá nos espelhos. Convergente é quando a luz bate e é concentrada em um ponto. Divergente, quando ela chega e vai ser espalhada. As lentes convergentes elas têm um formato parecido. As bordas, ó, essas bordas são finas e o centro dela é um pouquinho mais largo. Então, a gente diz que uma lente convergente ela tem a parte central mais espessa que suas bordas, né? Então, ela pode ser do tipo biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. As divergentes elas vão ter um formato diferente. As bordas, ó, elas são mais largas do que o seu centro. Então, daqui a gente diz que a parte central é menos espessa que seus bordos, ou seja, bordas grossas. Então, você tem lentes bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. Então, esses caras aqui, né, os convergentes, eles vão pegar um feixe de luz que incide sobre eles. O feixe de luz vai sofrer uma refração ao passar por dentro dessa lente, e por conta desse formato, esse feixe de luz vai ser concentrado em um ponto. Contrapartida, os divergentes, a luz que bate vai ser espalhada, tá bom? Então, tornam divergente um feixe de raios paralelos que nela incide, e aqui tornam convergente esse feixe paralelo. Então, aqui tem algumas ideias, né, e aplicações
dessas lentes no dia a dia. Então, a lupa funciona como uma lente convergente. Então, toda a luz que incide do Sol aqui nesse exemplo, por exemplo, né, está sendo concentrada nesse ponto. E a lente divergente, tipo o olho mágico, né? O olho mágico que faz o que? Amplia a imagem de fora. Como que a gente representa essas lentes, né? Aqui seria a ideia dos raios de luz concentrando no foco, e aqui nas lentes divergentes, esse raio de luz se espalhando. Se a gente prolonga esse raio de luz, eles se encontram nesse foco primário, né? Aqui seria o foco secundário da lente. Então, a representação para uma lente convergente, essa reta, que é o eixo principal, e você traça uma reta com duas setas nos extremos para fora, apontando para fora. Isso está indicando que a borda dela é mais fina do que o seu corpo central. Aqui vai ser o contrário, a seta está indicando para dentro. Significa que esse cara aqui é mais espesso do que o seu centro, tá bom? Então essa é a representação de lentes. Bom, uma outra aplicação, né, da refração é a ideia das miragens, né? Como é que ocorre uma miragem? A luz que sai do objeto, ela vai se propagando, né? E devido à diferença de temperatura entre as camadas de ar, ela vai sofrendo várias refrações, então vai mudando aqui, né, o trajeto, até chegar num ponto que ela sofre uma reflexão total. Daí, ela basicamente inverte seu caminho e ela consegue ir para uma distância muito maior e chega até o observador, no caso, né? Então, o índice de refração aumenta devido a essa diferença na densidade do ar ocasionada pelo calor. Isso ocorre lá no asfalto, por exemplo, não só no deserto, né? Então, devido a esse efeito de refrações sucessivas e uma reflexão total, a gente tem esse efeito de miragem no deserto. Então, para esse observador, essa imagem está aqui e não ali. Então, quando ele chegar nesse ponto que ele achava que tinha alguma coisa, não tem nada, daí vem a ideia da miragem. Beleza? Então, é um dia muito quente, né? No deserto, na estrada asfaltada, o ar próximo, a areia, ou o asfalto, no caso, apresenta densidade menor do que das camadas superiores. Então, essa densidade vai mudando e esse índice de refração vai aumentar. Então, por causa disso, vai sofrer várias refrações sucessivas até sofrer uma reflexão total, desviando completamente a trajetória daquele raio de luz, possibilitando essa visualização virtual, né, da imagem do objeto primário. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.